Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 1%. Hoje, cadê meu amigo Yuri Barbosa? Ele não tá aqui, ele tá no Mastermind, ele é um cara que tá sempre conectado com as mentes mais brilhantes aí do mercado digital. E eu tô tendo a honra de pessoalmente trazer um convidado para vocês, que é uma pessoa que eu já tive no evento dele em 2019, um salão lotado, mais de 2.000 pessoas, o cara brilhante no palco, sabe muito sobre a mente, sobre PNL, uma das pessoas que realmente é renomada aqui no Brasil, é doutor em desenvolvimento humano. Com vocês aqui, Estevão Daut. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que maravilhoso, meu amigo. Muito bom, Diego, estar conectado com você e com todos que estão aqui nesse momento. Eu fico muito feliz porque eu acredito que quando a gente tem um propósito, uma missão, no meio do caminho a gente se conecta com pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo propósito. E você é uma dessas pessoas e eu fico muito feliz de a gente estar aqui junto para poder compartilhar, bater um papo aí, técnico e pessoal também, de uma forma bem especial. Então, muito bom estar contigo. Posso fazer umas perguntas aqui já? Claro, então, claro, com certeza. Estevão, vamos lá. A gente estava conversando aqui, tá, pessoal, antes de entrar ao vivo aqui. Ao vivo não, isso aqui é gravado hoje, mas no nosso bate-papo, a gente falou muito sobre PNL aqui. E eu sei que as pessoas têm uma visão, Estevão, do que é PNL. Ah, eu já fiz um curso, eu sei de PNL, eu sei vender. E muitas pessoas, até no mercado digital, erroneamente, acabam acreditando que PNL é gatilho mental. Acabam acreditando que é você usar os truques para convencer alguém. E lá no fundo, eu sei que você é uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo na área. Eu sou master em PNL, mas eu sei que você viveu isso de uma maneira que eu não vivi. Eu queria que você trouxesse um pouco para as pessoas qual o poder realmente da PNL num mundo hoje que tudo é digital, que a gente tem inteligências artificiais querendo roubar espaço. Aonde que você acredita que a PNL entra e o que você pode traduzir para as pessoas que às vezes são leigas? O que é essa tal de programação neurolinguística mesmo? O que ela pode realizar em termos de resultado hoje para quem quer vender mais, para quem quer estar no digital e muito mais? Quero que você fique à vontade. Ah, perfeito. Esse termo até tem pessoas que acham que é um partido político, né? PNL, eu já até ouvi isso de algumas pessoas. E é muito interessante porque, para traduzir de uma forma muito simples, eu gosto de um termo que a PNL é o manual da mente. Ou seja, como que eu faço para decifrar os padrões que existem na minha mente? Sabendo que esses modelos mentais, esses padrões mentais que nós carregamos hoje, são frutos de uma construção que aconteceu ao longo da nossa jornada. Então, assim, desde a nossa gestação, então, na verdade, nem quando nós nascemos, da gestação, já estava acontecendo alguns padrões sendo construídos no nosso cérebro. E dentro desses padrões que depois, na nossa infância, adolescência, juventude, na fase atual, esses padrões foram sendo construídos e determinou quem nós somos e as nossas capacidades atuais. Então, na verdade, nós não somos dessa forma, nós estamos dessa forma. Nós estamos com esse padrão atual. E o Manual da Mente, eu gosto porque algumas vezes você tem uma TV, igual temos uma TV aqui incrível, de 4K, com habilidade, com possibilidades muito grandes, só que algumas vezes nós pegamos o controle e só ligamos, desligamos, pegamos o volume, aumentamos, abaixamos, clicamos ali na parte Smart, aí entramos no YouTube, mas o restante das infinitas possibilidades. Hoje eu percebo que tem muitas pessoas que só estão utilizando o básico porque não conseguem acessar todas as suas possibilidades, todas as suas capacidades. Essas capacidades existem, estão intrínsecas dentro da pessoa, só que ela não consegue acessar. Então a PNL é a ciência do como. Gostei. Como que eu faço para poder despertar? Vou dar um exemplo aqui de algo que veio de uma das possibilidades. Aquilo que, historicamente, através dos estudos nos últimos 10 anos, veio esse termo chamado inteligência emocional. Né? Como que eu faço para ter uma inteligência nessa gestão de emoções? A PNL é a ciência do como. Através das técnicas e ferramentas, você consegue startar neurotransmissores num momento específico para você sentir aquilo que nós chamamos de confiança, de segurança, para que você possa ter um desempenho diferente. Até porque, Diego, eu acredito muito que o desempenho de uma pessoa está totalmente conectado ao estado
que ela está tendo naquele momento que ela está fazendo algo. E quando eu falo estado, é um estado interno, que a PNL chama de estado interno, ou estado emocional, que nos termos didáticos é muito falado. Isso, na verdade, são neurotransmissores. Eu até posso trazer algumas pinceladas aqui da neurociência que traz bastante, que hoje na nossa mente nós temos um cérebro que possui 86 bilhões de neurônios, que são as células da nossa mente. Então, 86 bilhões, só que eles não se conectam um ao outro. Eles não têm uma conexão. Existe uma fenda sináptica, que é um espaço entre um neurônio e o outro, e esse ponto é como se fosse um ponto de solda. Quem faz essa conexão são os chamados neurotransmissores, que transmitem uma informação de um neurônio para o outro. E são esses neurotransmissores que definem os estados emocionais. Então, quando eu tenho algum pensamento que está acontecendo na minha mente, existe algo que está conectando esses neurônios para gerar o pensamento, para gerar os padrões, que são os neurotransmissores. Por isso que não tem como eu fazer algo sem estar sentindo algo. Senão nem existiria aquele pensamento. Então, se eu estou sentindo algo, aquela sensação, aquele estado pode estar sendo um estado potencializador ou pode ser um estado limitante. Vou dar um exemplo, o jogador de tênis, nós falamos até sobre tênis. Sim. O jogador de tênis, ele consegue ter um rendimento muito especial, uma performance maravilhosa, quando ele está num estado de segurança, de confiança. Você pode ver que a pegada dele é diferente, o toque na bola é diferente. Então não tem apenas a ver com a parte mecânica, tem a ver com como está reverberando dentro da pessoa aqueles neurotransmissores para gerar aquela performance que a pessoa está tendo. Isso eu estou falando do jogador de tênis, mas vale para o empresário, vale para uma pessoa que está, como nós estamos aqui, numa comunicação online, numa comunicação presencial, falando com um grupo de 10, 15, 100 pessoas, 1000 pessoas. Não importa o que está acontecendo por fora, é o que está reverberando por dentro, nos padrões mentais e no estado interno que a pessoa está tendo. Fantástica apresentação, Estevão, parabéns. Eu gosto de ouvir esses termos técnicos, eu sempre também, dentro dos meus estudos quânticos de neurociência, é bonito a gente entender, né, que o cérebro ele é criado realmente para economizar energia. Sim, então aquilo que é um padrão, que fez uma sinapse, que deixou mais próximo aqueles neurônios, faz com que a gente repita, às vezes, aquela preguiça de não fazer algo novo. Mas assim, quando a gente entra nesse assunto, eu já percebi uma coisa. Quem está olhando assim, as pessoas, uau, a PNL é incrível, eu tenho que trabalhar minha mente, inteligência emocional é o máximo. Mas eu vou te provocar de uma forma diferente. Claro. Em termos práticos, digamos assim, muita gente que olha a gente aqui, por exemplo, tem a visão de que um dos mercados que a gente mais trabalha com as pessoas que vêm aqui é o mercado digital. Eu vim do mercado digital. Sim, sim. Eu era uma pessoa há 5 anos atrás, endividado, há 6 anos atrás morei a vida inteira com a minha mãe. E como é que eu fiz essa transformação? A verdadeira liberdade que o mercado digital dá, sem desmerecer, por exemplo, você é um cara que faz eventos presenciais num nível altíssimo, eu estou aqui retomando meus presenciais também, que eu tenho saudade de estar com pessoas, mas gosto de ter a minha liberdade. Sim. Então, olhando para um tipo de gente que está assistindo a gente lá agora, uma audiência, que fala assim, cara, eu queria saber me expressar, saber me colocar, saber poder ter a minha voz como influência, até porque um dos ativos mais importantes hoje do mundo é reter a atenção das pessoas. Sim, fato. Sim, com certeza. Então, como que a PNL, na prática, ela pode fazer com que alguém que está aqui, ou quer começar no mercado digital, ou já começou, mas eu faço uma live entre 3 pessoas, ninguém está comprando de mim. O que você tem para falar, seja da PNL ou qualquer outro conhecimento que você queira trazer para embasar a sua resposta, para essa pessoa que mentalmente está ficando o quê? Desestimulada ou está até sem coragem de começar? Sim, tem uma frase do Tony Robbins, que o Tony Robbins, para quem não sabe, né, eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem o Tony Robbins, é um dos maiores palestrantes e treinadores do mundo. Ele foi mentorado pelo John Grinder, que é o meu mentor, né, na década de 90, e hoje eu tenho um prazer de caminhar junto com o Grinder, até tem algumas histórias do Tony Robbins bem interessantes dos bastidores dele, mas tem uma frase que ele fala que para mim faz muito sentido, que é finjas até que sejas. Finjas até que sejas. Esse termo faz muito sentido porque o fingimento nesse processo é você criar uma realidade interna antes mesmo daquela realidade interna se materializar. Por exemplo, a pessoa ela fica olhando uma live de 5 pessoas, um público com 5 pessoas, com 15, com 50, e ela fica algumas vezes desmotivada porque tem um número pequeno de pessoas assistindo ela.
Eu convido a pessoa a criar um estado interno como se ela estivesse falando com um público de 5 mil pessoas. Como seria se ela estivesse naquele momento alcançando 5 mil pessoas? O que mudaria? Qual seria o aspecto interno que mudaria? Como seria a performance daquela pessoa se ela estivesse falando com 5 mil pessoas? A doutora Amy Cuddy, da Harvard, ela fez um experimento falando que ela colocou um objeto na frente de algumas pessoas e tinha alguns eletrodos que verificaram o seguinte, que quando a pessoa visualizava aquele objeto, acendia algumas partes do cérebro da pessoa e depois tirou e pediu só para a pessoa imaginar com os olhos vendados. E acendeu as mesmas áreas do cérebro da pessoa. Então, com isso, foi verificado que a mente não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginário. Ou seja, aquilo que você cria nos bastidores da tua mente é o que vai reverberar para o teu corpo e para a tua performance. Então, eu convido as pessoas a criarem qual o cenário propício para que elas tenham uma performance especial. Na comunicação, Diego, você estava falando dessa parte também da comunicação, o Merhabian, ele traz um aspecto de estudos bem interessante, que numa comunicação, 7% da conexão que as pessoas têm com você tem a ver com as palavras. 7%. Aí para pensar, 7% só. Ah, Estevão, e os 93% que faltam? 38% tem a ver com o embrulho das palavras, ou seja, o que encapa essas palavras? 38%. E aí 38 mais 7 sobrou 55%, que é o quê? Todo o restante da linguagem não verbal. Okay. Tudo o que está acontecendo aqui está comunicando algo para as pessoas que estão nos assistindo. O microfone, o fone, sim. Minha roupa, tua roupa. Então, todo esse aspecto está determinando para aquelas pessoas que estão te assistindo se elas gostam, se elas não gostam, se elas se conectam ou não se conectam. E tem pessoas que, no momento de uma apresentação, elas focam apenas no 7%. Não sei o que eu vou falar. Não sabe. E sendo que isso é importante, claro. É importante, e eu vou falar, eu sou uma pessoa que, desde os meus 18 anos, eu faço formações, né? A primeira formação que eu fiz foi licenciatura em música lá atrás, com 18 anos, e depois comecei uma jornada de estudos que, para mim, é vida. Estudar, se desenvolver, para mim, faz todo sentido. Não só o estudo clássico, erudito, mas o desenvolvimento mesmo de aspectos específicos, para mim, faz todo sentido. Mas não só isso. Se eu ficar focado, por exemplo, numa palestra minha, num treinamento meu, só nos 7% que é o conteúdo, daqui a pouco as pessoas não vão se conectar comigo. Vai ser aquele músico que no Spotify é maravilhoso, você escuta ali, você fica escutando horas e horas. Quando chega no ao vivo, no presencial, tem hora que tu vai embora, porque não faz sentido. O que está acontecendo é o mesmo músico, a mesma voz, mas 7% tem a ver com o que ele está cantando. Okay. E todo o restante tem a ver. Então, a programação neurolinguística, ela trabalha muito esses aspectos. Não só dos 7%, porque a parte linguística das palavras são muito importantes para a pessoa até poder trazer processo de ancoragem no momento da sua palestra, do seu treinamento ou da sua live. Isso é essencial, a gente pode até depois abordar um pouco sobre isso. Agora, os 38%, sabe? Qual é a característica da voz? Sabe? Qual é o momento certo de você colocar uma velocidade maior, de você se conectar? Se for com um grupo de pessoas, vai ter pessoas ali que são um pouco mais visuais. E a pessoa um pouco mais visual, ela começa a falar um pouco mais rápido contigo. Porque enquanto você está falando, ela está acessando internamente imagens. Então aquelas imagens vão trazendo uma velocidade um pouco maior. A pessoa mais auditiva, ela fala, mas com uma ondulação um pouco maior na voz. Algumas vozes que você percebe até uma melodia, que ela vai para o agudo, ela vai para o grave, uma modulação diferente, porque são pessoas que têm um drive um pouco mais auditivo. E tem aquela pessoa que ela demonstra o sentimento. Que sente. Ela sente, porque ela é sinestésica. Perfeito. Ela tem um drive sinestésico e ela vai mostrar o sentimento na voz e algumas palavras, quando para, você sente aquela pessoa falando, porque o drive dela é sinestésico. Perfeito. E aí, Estevão, como que eu faço para me conectar com todos? Se eu estou num grupo de uma live com 1.000 pessoas, com 5.000, ou num grupo presencial, ou numa equipe de liderança que eu tenho de 10 pessoas, eu preciso ter momentos da minha comunicação que é um pouco mais rápida, para eu me comunicar com aqueles que são um drive visual,
Tem momentos que eu vou fazer um pouco mais modulada, um pouco mais melódica, para me comunicar com o drive auditivo, e tem momentos que eu vou expressar um pouco mais de sentimento na voz, para me comunicar com o drive sinestésico. Então isso é uma comunicação intencional. Não tem a ver com conteúdo. Eu posso falar de copo, eu posso falar de boné, eu posso falar de qualquer conteúdo. Não é o conteúdo. O conteúdo, geralmente as pessoas já carregam algo técnico com relação ao conteúdo. Mas eu tenho até no Instituto Daut um método que é o método STAR, para falar em público e fazer apresentações, que é focado nisso. Não é, a gente não demonstra lá uma técnica para vender copo. Não. É algo para você poder falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer aspecto. Porque isso é muito importante. É isso que eu acredito. A conexão, as pessoas que começam a utilizar isso, uma conversa num aplicativo de Uber, no táxi, vai ser algo agradável. As pessoas vão se sentir bem com aquela pessoa, porque ela consegue se conectar de uma forma plena com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas. Sabe o que eu acho interessante, Steve, um pessoal que está acompanhando também? Quando a pessoa tem muito conhecimento, ela vai transbordando. Você vê que o Estevão, ele associou várias questões. Ele começou lá atrás falando como que você, ao criar aquilo que você está projetando ser real, o seu cérebro de forma atemporal sente a realidade. Sabe aquela, é meio clichê, né? Ser o sucesso antes de ter o sucesso, Sim, mas é real. É real. É real. É. E existe até uma passagem bíblica que eu gosto bastante, é um dos livros que eu estudo, que é em Mateus, né, que fala, né, tudo aquilo que pedirdes crendo que receberá. Sim. E é interessante porque se a gente vai pedir uma coisa que a gente já recebeu, parece paradoxal, mas se a gente vai pedir tudo aquilo que eu pedi, crendo que eu já recebi, então se eu já recebi, o que eu sou? Eu sou grato. Se eu sou grato é porque eu acredito que já aconteceu. Se eu acredito que já aconteceu, vai acontecer. E isso é tão poderoso, só que ao mesmo tempo é aprisionador no revés. Por exemplo, Sim. da mesma maneira que a gente pode criar algo incrível, o que as pessoas fazem? Eu fico lembrando daquilo que eu sofri quando eu fui me expor em público e não deu certo, que riram de mim, e a lembrança no cérebro também faz com que você viva no presente a realidade do passado e projete os mesmos resultados. Por isso que a gente tende sempre a estar andando com as mesmas pessoas, Sim. a fazer as mesmas coisas, reclamar das mesmas coisas. Então, assim, tudo que você trouxe aqui é legal, pessoal, que é um encadeamento de formas de pensar que mostram que se você domina, você não precisa ter o conteúdo técnico que o Estevão tem, mas se você aprender a lidar com a sua mente de uma forma onde você cria isso como um padrão, isso é fantástico. É lógico que vão ter pessoas, eu, por exemplo, que gosto de você perceber, putz, aquele cara é mais auditivo, eu vou modular um pouco mais a minha voz, eu vou trazer uma maneira. Eu gosto também de permear pela parte um pouco também técnica, mas as pessoas não precisam entender que isso é uma coisa que você naturalmente faz. É como aprender a dirigir. Um dia a gente aprendeu, peraí, eu sou da época da embreagem, pisa aqui, joga pra cá. E tem uma hora que você dirige, você fala ao celular, você fala com alguém, e a coisa se torna uma maestria. Mas uma coisa que eu acho que as pessoas iriam até com relação a isso, Diego, antes de você colocar um ponto, isso é muito importante porque existe a chamada PNL raiz, que é aquilo que a gente aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, que não teve ninguém que ensinou, sabe? Aquelas crenças que os nossos pais colocam, filho, tenha cuidado com isso, com aquilo. Eles não estudaram, é uma tradição oral que foi passado de pai para filho. Eu acredito que as pessoas que querem vivenciar algo novo, elas vão procurar conhecimento, vão procurar se especializar, vão procurar um curso, né, de oratória, um curso de falar em público, igual nós temos falado, de vendas. Agora, o que a pessoa precisa fazer hoje? O primeiro nome da PNL foi Modelagem da Excelência Humana. Esse foi o primeiro nome, lá na década de 70. Eu vi o Grinder falando comigo numa conversa como se estivesse aqui conosco aqui. Ele estava numa mesa falando sobre como surgiu isso. E esse nome, Modelagem da Excelência Humana, veio de 11 meses que ele ficou numa sala parecida com essa, onde o Milton Erickson ele fazia atendimentos, atendimentos ali com uma linguagem específica dele, que depois, hoje, tecnicamente se chama linguagem ericksoniana, mas antigamente era a linguagem do Erickson, então era o que ele fazia. E o Grinder fizeram um combinado que o Grinder ele era um professor linguístico, professor universitário, e ele visualizou um atendimento do Erickson, e aquilo dali chamou muita atenção. Falou, ele utiliza alguns padrões que mudam
algumas realidades internas em algumas pessoas. O que ele faz? E nem o Erickson conseguia explicar, porque não tinha sido codificado ainda. E aí o Grinder pediu ao Erickson para poder acompanhar alguns atendimentos. E o Erickson morava numa chácara onde tinha aquelas chácaras antigas lá nos Estados Unidos, e onde tinha o local onde ele morava, e do lado, no mesmo local, tinha um outro ambiente, que era uma sala de atendimento. As pessoas iam para lá para serem atendidas pelo Erickson. Isso o Grinder mesmo falando. E aí ele tinha aquele atendimento, não era uma sala tão grande, e o Erickson falou: eu não quero que vocês me atrapalhem. Vocês vão ficar lá no fundo da sala, não vão poder perguntar nada, só vão ficar vendo. E durante 11 meses, o Grinder, junto com o Bandler, que era aluno do Grinder, eles ficaram acompanhando os atendimentos do Erickson e verificando os padrões linguísticos, aquilo que o Erickson fazia para gerar o resultado naqueles pacientes. E dali começou essa codificação de padrões. O que era feito para gerar o resultado? A PNL nasceu disso, sabe? O porquê que as pessoas conseguem chegar num determinado resultado? O que elas fazem internamente para chegar no resultado de vencer um trauma, de vencer uma fobia, de conseguir falar em público, de conseguir ser um gestor de sucesso, de conseguir ter uma liderança eficaz. Não importa qual seja a área, de fazer aquilo com excelência, com padrão excelente. E aí, dentro desse processo de codificação, nasceu a modelagem da excelência humana, que esse foi o primeiro nome. Foi com o aspecto de modelagem. E aproveitando isso, qual uma dica que eu quero dar para as pessoas que ainda não ingressaram ainda nessa área da programação neurolinguística? Começar a modelar, ficar atento. Tem uma parte da PNL que o Grinder fala que é a mãe de todas as técnicas, que é a chamada calibração. Calibração. Ou seja, eu estou conversando com a pessoa, eu começo a calibrar ela. Calibrar. E calibrar é conexão, você ficar atento aos padrões daquela pessoa. Ah, Estevão, não tem muita técnica. Você começa a ter alguns padrões parecidos com aquela pessoa. Nós temos, tecnicamente, um neurônio chamado neurônio espelho. O Giacomo Risoletto, lá da Itália, ele achou esse neurônio espelho. Que significa o quê? Que nós começamos a aprender desde os primórdios, lá atrás, os movimentos por modelagem. As crianças começaram a ver os pais ou pessoas próximas andando e daqui a pouco viram que poderiam andar. E começaram a repetir o padrão para aprender a andar. Não teve um curso, quando a gente tinha 1 ano de idade, como aprender a andar em 7 dias. Não existia isso. Então foi um aspecto de modelagem que começou a acontecer. A forma de comer, a criança visualizando. Então a modelagem é muito importante. Se nós, de uma forma inconsciente, modelamos na nossa infância e na nossa juventude, durante toda a nossa vida, de uma forma consciente, nós podemos modelar aquela pessoa que está na nossa frente. Se nós queremos ter uma comunicação propícia, e a pessoa que trabalha com vendas, a modelagem é muito importante. Imagine que chega uma pessoa que está um pouco agitada e está com movimentos muito rápidos, porque ela estava agitada mesmo. Ela chegou, está na tua frente, está agitada, e eu começo. Mas, Diego, eu queria trazer para você agora uma informação sobre o meu produto. Ou seja, eu estou no antagonismo do padrão daquela pessoa. E como que eu vou gerar uma conexão se eu estou no outro extremo? Então eu procuro colocar o mais próximo, porque existe uma máxima da conexão, que é um termo técnico na PNL chamado rapport, que é um termo francês que significa conexão, sintonia. Então, como que eu faço para ter uma conexão, uma sintonia? Acompanha, acompanha, acompanha e depois conduz. Então eu preciso me conectar primeiro para depois você até conduzir algo. Tem algumas pessoas que já têm um padrão e falam, não, eu vou seguir meu padrão. O meu padrão é o que importa. Isso para tudo. Diego, eu falo para os relacionamentos. Perfeito. E quando eu falo relacionamento pessoal também. Casal, com filhos, com pessoas no teu trabalho. Se você mantém o teu padrão, e aquele é um padrão fixo, rígido, inflexível, a pessoa daqui a pouco vai ficar sozinha. Ninguém vai conseguir ficar do lado dela. Olha, é muito legal isso, Estevão, porque as pessoas confundem flexibilidade com elas não terem talvez a própria identidade, a própria autenticidade. Sim. E elas não conseguem, né, fluir como aquela sabedoria de Bruce Lee, ser como água, né? Aquela frase icônica que ele dá na entrevista.
que é se perceber que você precisa se adequar e ganhar confiança. Você sabe muito bem, até com certeza muito mais do que eu, sobre o quanto as pessoas num primeiro momento, num diálogo, elas têm dois diálogos, né? Elas escutam o que você fala, mas elas têm um diálogo interno, que normalmente para baixo, para a esquerda, né? Sim. Que a gente, pô, mas será que esse cara tá falando a verdade? Será que não? E quando você começa a dominar a percepção de qual Sim. momento que a pessoa vive internamente, vamos supor, se eu sei que eu estou conversando com alguém e essa pessoa tá ali, putz, mas esse cara tá falando que é possível ganhar. Pô, começar no digital já faturar 20 pau no primeiro mês, sem tráfego. Pô, será que é real? Eu tô percebendo pela maneira como ela move o seu rosto, como eu calibro os movimentos dela, Sim. que ela tá desconfiando. E se ela está desconfiando, o que eu preciso fazer para ganhar confiança? Eu preciso antecipar o que ela está pensando para que ela, nossa, estou pensando nisso, nossa, ele falou que eu estou pensando. Chega uma hora que eu desligo aquele alerta e falo, estou confiando. Aquele rapport acontece. E o que você falou é interessante, que é até bobo, mas até para você se aproximar de um cachorro de rua, você tem que ir devagarzinho. Sim. E chega uma hora que ele ganhou a confiança e você pode brincar e você pode fazer o que for. As metáforas são maravilhosas que tem trago aqui para o pessoal, mas uma coisa que as pessoas eu acho que vão se interessar, que você tocou num ponto, que eu adoro, assim, né, que é a tal da ancoragem. Ah, né? sim, sim. Porque muitas pessoas não conseguem compreender como que inconscientemente a gente é capaz de associar um estímulo externo, seja um som, um movimento, a uma sensação interna. E muitas vezes você que está em casa, você pode ser manipulado até do mal, porque essa habilidade, Sim. infelizmente, você pode usar para o bem ou para o mal. Com certeza. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco, Estevão, assim, o que é a ancoragem e como que alguém, às vezes num movimento onde ela está trabalhando estímulos emocionais na pessoa e ela vai fazer, de repente, uma oferta e traz aquele estímulo e você nem sabe por que você está dizendo sim sem pensar e como você tem um domínio. Isso é perigoso, pessoal, que é um domínio sobre a mente do outro. Lógico que eu quero que você fale até onde dê para falar. Claro, tá? com certeza. Para que as pessoas possam entender que isso não é também uma coisa para ter medo, Não. mas que é poderoso demais aqueles que sabem utilizar. Sim, não, isso é perfeito. Até porque eu gosto de falar de uma forma bem aberta e procuro até simplificar um pouco para as pessoas poderem entender todo o processo, né? O tempo todo nós estamos recebendo informações de fora através dos nossos 5 sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, olfato e paladar. E na PNL, a parte das sensações, que é o tato, olfato e paladar, ela se resume na sinestesia. Então, nós temos chamado VAC, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Que eu não ouço isso. É o VAC, né? O famoso VAC. Então, o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, você consegue ter ancoragens dentro dessas 3 portas de entrada. E o tempo todo, por exemplo, esse lugar aqui, nós estamos aqui e se for quando é a primeira vez que a pessoa está em determinado local, está acontecendo uma impressão interna do visual alinhado ao auditivo e alinhado às sensações que a pessoa está tendo. Então, de uma forma orgânica, utilizando esse termo, está acontecendo aqui sensações. Se a conversa está agradável, a gente está tendo umas sensações de bem-estar, sabe? Estão sendo liberados neurotransmissores que estão gerando bem-estar, alegria, aquele prazer, aquela paz. Isso é maravilhoso. Então, a outra vez que eu entrar aqui, de uma forma inconsciente, foi ancorado nesse lugar esses neurotransmissores que eu estou sentindo. Mas imagine uma pessoa que está num restaurante e ela chega lá e aquele restaurante tem um garçom que começa a tratar mal aquela pessoa, começa a tratar mal aquele cliente. E aquele cliente não entende o porquê e o garçom não está falando bem com ela e ela começa a se irritar, ela começa a ficar muito irritada. Daqui a pouco chama o gerente fala que vai resolver e não resolve. E daqui a pouco ela vai embora daquele restaurante totalmente irritada. Ela foi embora e não quer nem saber mais daquele restaurante. E o outro dia, talvez meses depois, ela está indo para um determinado local que ela tem que passar em frente daquele restaurante. E quando ela passa de carro ou a pé, ela olha para aquele restaurante. E daqui a pouco ela começa a se sentir totalmente mal. Porque dentro dela, naquela impressão que ela teve, foi impresso uma percepção com relação a tudo aquilo que ela viveu com aqueles neurotransmissores que foram liberados. Ou seja,
ela começou a se sentir mal porque aquela visão, aquele acesso que ela teve foi um gatilho que despertou aqueles neurotransmissores que estavam gravados com relação àquele restaurante. Isso para o lado bom ou para o lado ruim. Então, o tempo todo, imagine a música que a pessoa entra no casamento, naquele momento muito especial que a pessoa está vivendo, ela vai ouvir de novo aquela música, e o que vai acontecer? Vai startar uma âncora auditiva que ela vai começar a sentir novamente as sensações que ela estava sentindo no casamento. Se acontecer de a pessoa, talvez por algum motivo não dar certo, e se separar, talvez aquele gatilho não vai ser um pouco mais propício, porque vai despertar o relacionamento que não está sendo mais propício no tempo presente. Então, o tempo todo está acontecendo esse processo de ancoragem. Ancoragem visual, eu vou dar um exemplo para você. Algumas vezes, a pessoa, quando está falando, ela pode estar falando de coisas boas, falando sobre aquele estado que a pessoa mora e como que é bom andar naqueles lugares que a pessoa gosta. Tem pessoas que gostam de praia, tem pessoas que gostam de ir para a região serrana e viver momentos muito felizes, muito especiais. Agora tem outros lugares que começam a não ser tão bons, lugares que são um pouco negativos, que são violentos, que a pessoa não se sente tão bem. Sim. As pessoas aqui devem ter prestado atenção no seguinte: quando eu falei de coisas boas, eu usei essa mão e desse lado. Okay. E eu comecei a colocar. Eu posso, durante toda a nossa conversa, colocar aqui e falar de coisas boas e colocando esse movimento com a mão direita. E aí, toda vez que eu falar de coisas negativas, eu estou usando minha mão esquerda e colocando desse lado. E quando eu for trazer algo, alguma informação para alguém, eu vou usar essa mão para poder falar do meu produto, para poder falar daquilo que eu estou trazendo, porque eu já ancorei o positivo. E aqui os concorrentes. E aqui qualquer coisa que seja limitante que eu possa colocar. Os políticos, no momento que eles estão fazendo algum pronunciamento ou falando naquele processo de debate, há alguns que são treinados, porque lá nos Estados Unidos, todos os presidentes americanos, desde o Bush, foram treinados pessoalmente com essa linguagem não verbal. E essa linguagem não verbal, Estevão, isso pode ser perigoso? Um dia, eu estava, Diego, num café da manhã, no dia de Natal, e o meu sobrinho chegou e ele estava cortando aqui o pão, né? E falou: tio, quero te fazer uma pergunta. Falei: pode fazer. Ele falou: tio, a PNL é perigosa? Olha a pergunta: a PNL é perigosa? E eu não imaginava que havia essa pergunta dele. Falei: caramba, ele na época tinha 9 anos. Eu falei: o que eu vou responder? Aí eu perguntei: Davi, essa faca que você está cortando o pão, ela serve para quê? Ele falou: tio, serve para cortar o pão. Tá. Aí ele falou: poxa, e essa faca serve para mais o quê? Para pegar essa manteiga que eu vou pegar e passar no pão. Aí, ok. Agora essa faca serve para alguma coisa que pode ser ruim? Assim, tio, eu posso cortar meu dedo, ou eu posso furar alguém também. Eu falei: assim como a faca é a PNL. Depende de quem está usando. Depende do caráter e da congruência de quem está usando. Então eu acredito que tudo nós podemos nos aperfeiçoar, Diego, de uma forma muito especial. Podemos fazer igual Carl Jung. Ele fala uma frase que faz muito sentido para mim, para o Instituto Daut, para tudo que nós vivenciamos. Domine todas as técnicas, viva todos os conteúdos, tudo que está disponível, faça. Mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu acredito que essa congruência, eu nunca gostei de ver e nunca verei pessoas como números. Eu vejo pessoas como pessoas, porque eu acredito nisso, nessa conexão. Sabe, eu acredito que os números vêm quando nós programamos a nossa mente com abundância, com foco na abundância. A abundância gera abundância em todos os aspectos, inclusive financeiro, porque pessoas que colocam o aspecto financeiro acima de outros é porque não tem aquilo desbloqueado. Porque quando algumas áreas estão desbloqueadas, uma área é tão importante quanto a outra. Aquilo que tem um desnível de patamares é porque tem alguma coisa bloqueado ainda ali. Você entende que quando você está com um padrão saudável interno, você visualiza as coisas numa plataforma onde tudo tem a sua devida importância. Não é uma coisa que é mais importante do que a outra. Por exemplo, tem padrões que algumas pessoas têm
que ainda precisam desbloquear na área sexual. E tem pessoas que tudo que elas olham só vem o quê? Sexo. Se a pessoa coloca uma ênfase maior em alguma área, é porque ainda existem padrões bloqueados naquela área. Se dentro da percepção da pessoa ela só vê dinheiro, é porque aquele é o grande bloqueio que ela tem. E geralmente tem pessoas que até têm muito dinheiro, mas não têm abundância. Não conseguem viver a abundância. Não conseguem, estão na escassez. Querem mais, mas não estão desfrutando. Porque eu acredito que a abundância é você ter sempre, não só ter no momento, é você ter sempre, da quantidade que quiser, na profundidade que quiser, mas também desfrutar daquilo que você está tendo. Porque isso é maravilhoso e é especial. Isso é muito bom você falar, que é o que a gente conversara antes, que é a visão até do nosso podcast, que ser 1%. Sim. E eu sempre falo muito, pessoas que obtêm um sucesso, mas que anteriores eram pessoas que se viam como fracassadas em qualquer área da vida, elas correm um risco muito grande. O risco de, a partir daquele momento que seu pai, sua mãe, seus amigos, nossa, você chegou lá, que legal, e a pessoa se sente importante ou amada pela primeira vez, ela passa a se tornar o negócio, ela passa a se tornar o dinheiro, porque ela quer sentir de novo esse amor que nunca teve. Então ela não consegue desfocar para olhar que tem outras áreas importantes da vida, porque ela se sente na necessidade de ganhar mais e mais dinheiro, que é só um número, que não se transforma em experiências e faz com que a pessoa fique competindo num ego. E um dia o tempo que não é comprável vai cobrar um preço muito caro dessas pessoas. Muito forte. E é até nesse contexto que eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte, até porque eu já me questionei sobre isso também, quando me estudei sobre PNL, hipnose, coach, neurociência quântica, então, que, nossa, é onde está meu fascínio. Tem horas que você Estevão, pessoa Estevão, com todo o conhecimento, o quanto muitas vezes o seu cérebro mascara talvez a sua intuição de perceber que algo é errado, está errado, ou o quanto é fácil ou difícil você perceber quando você incorre num erro, ou algo que mesmo com todo o domínio técnico ainda te faz vulnerável, ainda te faz ter um medo como um ser humano normal. E perguntar-lhe agora, qual que é o seu maior medo hoje, sua maior vulnerabilidade? O que dentro de uma mente tão brilhante ainda escapa e seja fácil ou difícil de perceber que a gente tem que aceitar que mesmo sabendo a técnica, nem sempre é fácil de usar? Então, quando você me pergunta, eu deixo sempre minha mente inconsciente liberada para responder, porque a resposta consciente é aquela que vem com o analítico e com o crítico. Então, já estou passando por um processo de filtragem e geralmente não é aquilo que está lá no profundo. Eu falo que é o cérebro, não é a intuição, né? Não é a intuição. Então, eu deixei minha mente inconsciente trazer enquanto você estava falando. E o que veio, o meu maior, podemos chamar de medo, é algum dia achar que eu já sei tudo. Algum dia achar que não tem mais nada para aprender. Porque é uma pessoa que eu não quero me tornar. Eu quero sempre acordar com aquela sensação que é um dia de aprender mais, é um dia de crescer, de vencer as minhas limitações, até porque hoje eu tenho acesso a muitas técnicas, né? Só de PNL, eu participei de mais de 15 cursos como aluno de PNL, então pelo Brasil e do mundo. Então, assim, eu já fiz em várias vertentes, porque sempre eu procurei isso, me conhecer as vertentes. E, claro, o Gurinder foi aquele que mais me conectou por ser o criador mesmo, junto com o Bandler ali. Então, isso trouxe para mim um respaldo muito especial. Só que, mesmo dominando isso, eu percebo que nós temos uma mente inconsciente, que até você comentou, que o cérebro ele ocupa 2% de espaço do nosso corpo, mas ele consome 25% da energia de todo o corpo. Então, o que ele vai querer fazer? Te manter naquele padrão automático, para poupar energia. Então, esse padrão de automatização é um padrão de poupar energia. E eu percebo, algumas vezes, eu busco pensar sobre meus pensamentos, que é um termo assim que... É uma posição perceptiva. Isso, é uma posição que na PNL tem uma técnica chamada posições perceptivas, que é a terceira posição, que é o observador. Eu não sou o Estevão, não estou na primeira posição, que é o Estevão. Eu estou observando o Estevão. Então eu gosto, algumas vezes, de estar observando meus padrões. E eu começo a verificar áreas que não estão atualizadas.
Algumas áreas que eu começo a identificar algumas crenças limitantes. E a crença limitante começa a vir com o diálogo interno. Mas por que eu vou fazer isso? Eu acho que já está bom. Pô, já estou tendo sucesso. Sabe aquele diálogo interno que começa a querer te frear? Poxa, mas eu já estou tendo. Aí começa a comparação. E geralmente é uma comparação ou para te botar para baixo ou para diminuir a tua velocidade. Então você pega alguém que está produzindo o mesmo que você e no teu diálogo interno, pô, eu estou fazendo mais do que fulano. Eu estou fazendo mais do que a maioria das pessoas. Ou então, se a pessoa tem um programa negativo, que existe metaprogramas, são programas macros que controlam programas micros. Então, se a pessoa tem um metaprograma mais focado em negativo, a comparação vai ser para acabar com ela. Olha lá, fulano, todo mundo faz e dá certo. Chega na minha vez e não dá certo. Ou às vezes até dá, ou seja, eu ganho mais de 1 milhão, mas não bato 10. Não bato, que ela está querendo sempre alcançar aquilo que não alcançou. Nem comemora uma meta, já está vendo outra. Até porque ela não é merecedora. No programa dela, ela não é merecedora. Ela está passando por aquilo, mas a qualquer momento ela pode perder, porque o programa negativo está focado na perda ou naquilo que ainda não tem. Então a pessoa não consegue desfrutar. Por isso que essa programação mental é muito importante, porque não é só para a pessoa alcançar, é para poder lidar com aquilo que ela vai alcançar. Perfeito. Para ela poder ter... sabe, uma qualidade de vida. Quando eu falo de qualidade de vida, Diego, não é só onde a pessoa mora. Eu tive uma experiência que aconteceu comigo, que uma pessoa me levou numa cobertura dela e queria me mostrar toda feliz. Assim, uma cobertura que mostrou que ela venceu na vida. Linear, tinha acho que 800 metros lineares. Uau. A cobertura. É uma cobertura incrível. A sala dava para jogar no mínimo um golzinho, assim, muito bem estruturada ali, até um golfe, assim, né, dá para jogar. E uma varanda incrível, e ela toda feliz, eu feliz com ela, até porque eu criei um comando interno que toda vez que alguém compartilha algo que traz muita felicidade para a pessoa, eu quero me alegrar muito com aquela pessoa, porque eu sei que aquilo que eu faço volta multiplicado para mim. Então eu gosto de ser verdadeiro para me alegrar com as pessoas. Não é aquele sorriso amarelo, sabe? Que algumas pessoas só ficam felizes quando é na sua vez. E a abundância está em você dar e você receber. Ou seja, se o egoísta fosse inteligente, ele corroboraria com a felicidade do outro. Porque aí votaria é um segredo, porque é a lei do universo, não tem como. Mas tem pessoas que estão cercadas de egoístas. Sabe? Por quê? É egoísta. Uma das formas de você medir o teu programa e verificar como tem sido o teu programa é você verificar quem são as pessoas que estão à sua volta. Perfeito. E como as pessoas estão reagindo a você. Tem pessoas que, pô, mas tem alguma coisa errada comigo? Claro, é o teu programa. Porque aquilo que eu faço volta multiplicado. É aquela chamada lei do retorno ou a lei da semeadura, que tudo que você semeia, você colhe. Não tem como, o tempo todo. Então, o nosso programa está gerando o quê? Pessoas à nossa volta que estão fazendo conosco aquilo que nós estamos fazendo consciente ou inconscientemente. Até as leis do universo não têm a ver se eu tenho consciência ou se não tenho consciência daquilo. Imagine uma pessoa que comete um crime e chega na frente do juiz e fala: mas juiz, eu não sabia que era errado fazer isso. Tá, ok. Mas você vai ter que passar pelo processo de detenção porque tu fez, independente de você saber ou não. A mente consciente é quando você sabe, tem consciência que sabe. A mente inconsciente é quando você não sabe, mas você está tendo o resultado daquilo. Então eu estava com aquela pessoa lá naquela cobertura lá incrível, ela mostrando, aí mostrou o quarto dela, quero mostrar minha suíte. Mostrou uma suíte incrível, linda, tudo arrumado. Eu percebi assim, falei, caramba, ela mantém tudo arrumado, né? Aí daqui a pouco foi para outro quarto menor, mostrou alguns, e foi para o menor dos menores. E quando eu vi, estava a cama revirada. Aí falou, Estevão, perdão, é porque eu acordei rápido e nem deu tempo de arrumar. Aí eu fiquei com aquela informação, ok, continuei, tá. Aí daqui a pouco fomos para a sala, tinha um lanche maravilhoso lá, tava lanchando. Aí eu tinha liberdade com ela, falei, fulana, é o seguinte, poxa, eu tô muito feliz, mas teve algo que você falou que eu não entendi. Você falou que acordou rápido lá, você dormiu lá hoje? Ela falou, Estevão, ó, eu não vou esconder de você, não. Eu, quando me mudei para cá, muito feliz, fui dormir naquele quarto grande. Comecei a dormir, mas daqui a pouco eu senti que era muito grande para mim. Eu comecei a me sentir mal naquele quarto. Olha. Aquele quarto tinha um espaço muito grande, me sentindo mal. E daqui a pouco, o que eu tive uma ideia? Eu vou para aquele quarto menor, que eu acho que tem mais a ver comigo. Ela, numa cobertura linear dela,
que não estava nem no nome de esposo, estava no nome dela. Porque na concepção lá dele, lá eles fizeram, ele comprou no nome dela. Mas ela não dormia no quarto maior, na suíte principal. Ela gostava de mostrar, mas não fazia parte do programa dela. Não adianta eu ter esse copo se o meu programa não está preparado para esse copo. Eu posso ter ele no meu CPF ou no meu CNPJ, mas eu nunca vou sentir que ele é meu. Por isso que é importante, algumas vezes, eu me preparar antes de ter. Engraçado que isso vai até para relacionamento, né? Sim! Eu quero ter aquele homem incrível, aquela mulher incrível, mas eu não me sinto seguro, eu viro uma pessoa ciumenta, eu sofro mais do que aproveito. Sabe aquela famosa frase que é muita areia pro meu caminhão? Exatamente. Algumas vezes a pessoa tem um caminhão que cabe muito mais areia. Só que não adianta. Se eu acho que é mais areia, e não tem a ver com aspecto estético. Sabe? Aquela questão que algumas pessoas... É valor intrínseco. A pessoa é o programa, porque tem pessoas que não têm de acordo com os padrões normais, uma beleza tão grande externa, mas é uma pessoa que tem um programa atualizado e que aí que as pessoas não entendem. Caramba, lá a mulher é tão bonita com aquele cara. Por quê? O que adianta o cara ser esteticamente apresentável se não tem um programa atualizado? Sim. Não tem sustentabilidade num relacionamento, num casal. Eu vejo lá no Instituto Daut muitas famílias, né, até começando a esposa a fazer uma formação ou pós-graduação, aí daqui a pouco começam a ver a transformação nela, e aí o esposo fala, eu quero saber o que está acontecendo. E daqui a pouco ele vem também, e até comento com o pessoal, não fique preocupado em querer mostrar e falar que é PNL. Não, seja, vivencie a realidade disso, utilize isso no seu dia a dia, porque você vai começar a perceber que as pessoas estão percebendo a mudança. Eu não preciso ficar preocupado em mostrar nada. Automaticamente eu vou mostrar aquilo que eu sou e aquilo que eu estou sendo. Isso é maravilhoso. E é engraçado que a PNL, ela te dá uma orientação de você fazer algo que você deveria fazer, que é entregar o que de melhor você pode entregar para algo, para alguém, que é a qualidade da sua presença. Sim. Ou seja, se eu estou aqui, eu estou prestando atenção, estou conectado com você, eu vejo o seu sorriso, eu vejo a sua energia, a forma como as suas mãos se movem, você é um cara do palco, um cara que está entregando o que você gosta. E tem gente que não percebe isso, né? Sim. Só que normalmente é o mal do mundo, né? As pessoas hoje elas vivem num tempo futuro. E isso não tem a ver com você ser empreendedor e pensar no futuro. É sobre você, exatamente, querer mais, mas conseguir valorizar o que se tem. Eu costumo dizer com muita tranquilidade que, por maiores que possam ser minhas metas de vida, e até em conquistas, posso até questões materiais, se eu não conseguir ter paz para curtir, por exemplo, ver minha cachorrinha dormindo em casa, que eu, nossa, me derreto, chego a chorar de emoção muitas vezes de manhã, só por viver um momento simples, que eu estou ali presente, conectado, a gente paga um preço que todo mundo paga. Que é daqui a pouco você vê um Instagram de alguém todo de luto, né? Morreu o cachorrinho, morreu, não sei o que lá. E na verdade, quando eu olho a pessoa, muitas vezes você fala, cara, eu já fui na tua casa. Seu cachorro faz uma festa, você vai. Agora, quando morre, sente. E o relacionamento, quando acaba, você sente. Mas quem era você durante aquele relacionamento? Por isso que eu percebo que a maior parte das pessoas, até entrando nesse âmbito, falando de relacionamento, as pessoas têm medo de entregar. Eu vejo muita gente com medo de entregar mais do que o outro, quando na verdade não tem coragem de dar o melhor de si, entendendo que se aquilo acabar, você pelo menos tem a sensação, cara, eu dei o meu melhor. Eu não perdi para alguém com o meu melhor. Eu continuo sendo eu e alguém vai dar valor ao meu melhor. E isso é uma coisa difícil para as pessoas, né? Sim. E aí que eu entro numa pergunta que eu vou voltar a tocar num tema que é o mercado digital para você, que é o que eu até falaram para você antes de entrar aqui ao vivo, quando eu palestrei em São Paulo para alguns terapeutas, e todos eles, na maioria levantou a mão, olha, eu tenho muita dificuldade, Diego, de me expressar em câmera. E eu me pergunto, eu falei para eles, olha, vocês amam mesmo o que fazem, transformar pessoas? Então me desculpa o que eu vou falar, mas é um egoísmo tremendo você não ter a coragem de assumir que você tem esse propósito na vida para pessoas que te seguem e nem sabem disso. Aí trava aquele pessoal do tipo, pois é, então assim, você transforma vidas, mas não quer informar que é isso que você faz. Você está com medo de assumir a sua grandeza. Então assim, eu vejo você que encara o que é muito mais difícil que o digital, que é o evento presencial. É ali palco, falar para milhares de pessoas, como eu já vi você fazendo no palco, fazendo dinâmica lá. Eu lembro do cabo da vassoura, eu lembro dessas coisas todas, muito, muito interessante. E aí eu te pergunto, né, o Estevão,
hoje, dentro da PNL, o que você hoje, dentro daquilo que é o seu instituto, pode entregar para uma pessoa que ela está incapacitada de entender como ela pode entregar o melhor dela no mundo, ou ela está com, que é um dos maiores medos da pessoa, o medo de se expor, o medo do que o outro vai pensar. Então, você tem no teu instituto alguma coisa que possa ajudar uma pessoa que está sofrendo dessa forma? Sim, sim, com certeza. Eu fico feliz de você estar trazendo isso, até porque tem pessoas que têm habilidades pessoais, comportamentais, técnicas incríveis, só que existem alguns padrões que estão bloqueando aquilo que eu falei, que a nossa mente é o resultado. O resultado de tudo que está acontecendo tem a ver com esses padrões mentais. E alguns padrões que estão conectados ou à identidade, que é a minha visão de quem eu sou. Quem eu sou. Tipo a pirâmide dos níveis neurológicos sim, de Dilts sim, lá. Que sim. Isso, o Dilts, ele traz esses níveis neurológicos e tem a questão da identidade, que é um nível um pouco mais profundo, né? Ali está um pouco mais para cima. Quem eu sou? Como que eu me vejo? Algumas pessoas não querem assumir a sua identidade em público, esse é um dos pontos. Tem pessoas que não querem mostrar que são dessa forma, com medo do que as pessoas vão falar, com medo de como as pessoas vão aceitar. Tem alguma coisa que ela ainda não tem, que aquilo dali está limitando a pessoa de mostrar aquilo que ela é. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que ainda não têm uma desenvoltura na comunicação, porque ela fica olhando o Estevão, o Diego, falando e se comparam. Fica olhando para mim e fala, poxa, eu não consigo falar como o Estevão fala. Mas olha o caminho do Estevão. Olha o que o Estevão fez na jornada para ser o resultado. O Estevão está aqui, mas não está puro. Ele está com tudo aquilo que ele vivenciou na jornada e hoje é o resultado. É muito injusto você comparar você com o Estevão nesse momento. Uma musculação, né? Nunca treinar, chegar lá e querer levantar muito peso. É a mesma coisa que eu querer jogar futebol e querer me comparar ao Neymar. Falar, poxa, qualquer outro jogador, o Messi, eu não sou igual ao Messi. Tá, mas olha o que o Messi fez. Olha quantas renúncias que o Messi teve para chegar no Messi que ele é hoje. Então, nós temos o melhor que nós temos com o recurso que nós temos hoje. E dentro disso, eu creio que a pessoa pode fazer o melhor e buscar se aperfeiçoar. Hoje nós temos no Instituto Daut a primeira pós-graduação em Programação Neurolinguística reconhecida pelo MEC no Brasil. Então isso para mim foi algo também era um sonho que eu queria trazer essa formatação para o Brasil, lá fora. Até toda a formação de treinadores que tem no mundo, lá ligado ao John Grinder, eu vou para lá para poder ajudar na formação desses treinadores. Nós sempre estamos lá com 40 nacionalidades, pessoas de vários países. Legal. E ajudando assim o Grinder a formar novos treinadores. Isso para mim faz todo sentido. E eu queria trazer para o Brasil essa possibilidade das pessoas aqui no Brasil fazerem algo mais profundo na programação neurolinguística e no desenvolvimento humano. Aí nós conseguimos e já tivemos centenas de alunos assim passando pelo Instituto e hoje também temos fazendo a pós-graduação, que é em PNL e desenvolvimento humano. E hoje o mercado reconhece muito as soft skills. Existe a hard skills, né, que são competências técnicas, e as soft skills, que são competências comportamentais. Até já foi visto o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele fala que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas por problemas comportamentais. Então, algumas vezes, as pessoas elas têm habilidades técnicas incríveis, mas a parte comportamental trava aquela pessoa. A técnica é mais simples de ser treinada do que você mudar um padrão, né, de comportamento de uma vida, né? Total. Você pega uma pessoa que é um filho... Já demiti bons funcionários por causa disso. Você vê que pessoas que até na área de vendas vendem muito. O cara é incrível, mas está acabando com o time. Ou você mantém aquele colaborador, ou você perde o time. Algumas vezes, pela parte comportamental, pela parte de querer, algumas vezes, fazer um duelo de forças com o gestor, com o CEO. Por quê? É imaturidade. É a pessoa que não está com... É o ego, é o programa que não está atualizado. Então, hoje o mercado está reconhecendo muito. Eu tenho visto no mercado brasileiro, e até essa é uma reportagem no Globo, empresas, falando que
as pessoas que têm uma pós-graduação em soft skills estão tendo 225% de aumento no salário. Então, isso é algo que já está sendo mensurado, até em padrões e funções que são clássicas de empresas, como de liderança, de gestão, na parte comercial. Pessoas que trabalham hoje em dia, quando elas se especializam, elas conseguem lidar não com as coisas normais, porque, Estevam, como é que eu faço para lidar quando tudo está bem? Qual o curso que eu faço? Não precisa, viva, porque você já nasceu com essa habilidade. Agora, como é que eu faço para lidar com um dia mau? Como é que eu faço para lidar quando as situações não acontecem da forma como esperado? E algo que está fora, às vezes, da sua ingerência. Fora. Já foi entrar em lançamento, a gente investe aí, né? Sim. Dezenas de milhares de reais e cadê? Internet saiu do ar, luz acabou, e aí? E o que você faz e como que você vai agir depois do problema, depois da situação adversa? Até numa conversa com o Grinder, ele falou algo que eu achei muito interessante. Falou, Estevam, a questão não é o problema que acontece com você. É o que você faz logo depois que o problema aconteceu. Ele falou, você tem que utilizar a técnica para poder modificar logo esse padrão depois que aconteceu isso. Depois que a situação aconteceu com você, já modificar. Então tem pessoas que perdem semanas da sua vida, perdem anos da sua vida, porque aconteceu uma situação complicada e quando aconteceu aquilo, a vida dela parou. Você olha para situações pessoais, situações no trabalho, tem pessoas que se sentem injustiçadas porque foi mandada embora de uma empresa. E até hoje ela carrega aquele peso da injustiça. E ela chega numa outra empresa... Só atrai injustiça. Não flui. E daqui a pouco ela vê, poxa, minha vida está parada. Sim, está parada lá atrás. Você precisa atualizar aquele padrão interno com relação ao passado para poder viver um novo. Não tem como. Uma das esferas que nós trabalhamos até na pós-graduação e outras formações que nós temos, essa esfera do passado, presente e futuro. Então, essas três esferas. O passado são as recordações que nós carregamos, que não é real, o único real desses três é o presente, é o agora, é isso que nós estamos fazendo aqui. Que nem é tão real, quando a gente fala dele, real, já passou. Né? Já passou, né? Quando eu falei do agora, já passou. Então já está passando o tempo todo. Mas esse passado, a forma como ele está impactando no presente, ou eu potencializo ele, porque pode ser algo muito bom que aconteceu lá, que quando eu ativo aquele padrão, aquela lembrança, aquilo dali me impulsiona de uma forma maravilhosa, ou eu preciso remodelar. Na neuroplasticidade do cérebro, que a neurociência traz, o processo de você modificar um caminho neural se chama remodelagem. Você começa a modificar e você consegue ter um novo resultado para aquele caminho neural. Então, é um termo também usado no desenvolvimento humano de ressignificar, ou seja, dar um novo significado. Então, eu preciso dar um novo significado para ter uma nova reação no presente, para que aquilo modifique o meu comportamento, modifique as minhas ações, modifique as minhas possibilidades com relação àquilo que eu estou projetando para onde? Para o futuro. O futuro nada mais é do que uma projeção. Eu estou projetando. E o tamanho, a profundidade e a largura dessa projeção tem a ver com o meu modelo mental do presente. E aí eu preciso ver o que do passado que está limitando o presente para eu poder amplificar o futuro. Porque senão a pessoa só olha para o futuro, mas por que eu não consigo alcançar? Por que eu não consigo chegar? O teu passado está bloqueando o teu presente para você chegar no futuro. Então, existem ferramentas e técnicas para você lidar com essas três esferas. Presente, passado, presente e futuro. E aí, como a PNL age? Um dos aspectos é esse. Né? Nesse gerenciamento interno. Para que eu possa... Tem pessoas que elas não conseguem chegar naquela projeção que ela está fazendo, porque o programa dela não está preparado. O que ela faz? Ela diminui. Ninguém falou para ela diminuir. Ela começa a diminuir. Aí tu fala, não, tu tem capacidade para fazer mais. Mas não adianta você ver se a pessoa não está vendo. Ela precisa ter uma atualização no software interno dela para poder ver aquilo que ela não estava vendo. Porque você fala, pô, você tem um potencial para fazer 7 dígitos, por que você não faz? A pessoa não olha isso. Ela acha que 7 dígitos é uma coisa que foi criada por outras pessoas. Que nem toda existe. Placa de 7 dígitos foi comprada no Mercado Livre. A pessoa acha que não existe isso, porque não faz parte da realidade dela. Você olha o potencial, você visualiza, mas para a pessoa, aquilo não faz sentido.
Então, só vai se materializar para nós aquilo que quando você pensa, e até uma dica para quem está nos ouvindo e assistindo, aquilo que você fala e que você sente reverberando no teu corpo é que faz parte do teu programa. Aquilo que você fala com a tua linguagem verbal e que está oco por dentro é que não faz parte ainda do teu programa. E aquilo que você fala e que você se sente mal é que faz parte do teu programa negativo. Então, algumas vezes, o nosso corpo ele vai responder àquilo que nós estamos falando. Tem pessoas que falam do alvo e ela sente que está vazio. E até as pessoas que estão escutando falam, está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Congruência. Aquilo não faz parte ainda do programa daquela pessoa. Ela fala, não, eu vou atingir 1 milhão esse ano. Aí daqui a pouco tu olha, a pessoa já está mudando de assunto. Por quê? Ela falou só linguisticamente, mas o programa dela não é um programa ainda para 1 milhão. Então, o mais importante do que apenas eu fazer é atualizar o programa para eu fazer e para continuar fazendo e para ser sustentável todo o processo. Cara, fantástico. Foi uma grande aula já até aqui, muita informação. É injusto, dá para a gente falar mais umas 8 horas aqui. Poxa, maravilhoso. Mas, Estevão, o que eu poderia compilar de tudo isso, que as pessoas precisam entender, eu acredito nisso muito, embora as pessoas não consigam talvez ver o que elas não conseguem acessar. Sim. Ou seja, é mais fácil saber qual que é a técnica de venda que o Diego usa, qual que é a dieta que ele faz, ou entender a mente que está por trás de um resultado em vendas, a mente que está por trás de um resultado para se manter em forma o ano inteiro. Então, como você desenvolve exatamente um caminho neural, né, uma sinapse, que faça aquilo que é difícil para você hoje se tornar um hábito. E ao invés de você ter, né, uma estratégia que você tem que seguir, uma dieta que você tem que seguir, você tem um novo estilo de vida, um novo estilo de negócio. Sim. E você passa a ser aquilo. Quanto mais natural, o digital permite isso, você ser você, mas de forma estratégica. Mas que essa estratégia cada vez mais vai se tornando você. E você ou você, naturalmente, é estratégico. Eu não preciso falar. Você não pensa hoje para ser técnico na sua comunicação. Ela é. Ela se tornou parte de você. E como que você constrói isso? Praticando. Mas é lógico, eu tenho certeza que a gente podendo ter tecnicamente um apoio, uma supervisão, como o trabalho que eu sei que você faz aí também, excelência na sua empresa, é o que eu até queria pedir para você, para as pessoas que estão aqui acompanhando aqui esse podcast, que elas, caramba, eu preciso então mudar os programas na minha mente, quero faturar 1 milhão, mas minha cabeça tá pensando no milhar. Na verdade, eu vou ficar feliz se eu ganhar 5 mil, eu estou falando que quero ser milionário, então peraí, vamos dar um passo primeiro, como é que eu faço isso? Então, Estevão, naquela câmera ali, queria que você deixasse aqui os seus contatos e o que você pode falar para alguém que está querendo mudar esse programa, que está querendo ter mais liberdade financeira, que está querendo realmente viver os próprios sonhos. O que você pode falar para essa pessoa e como que ela pode te encontrar? Perfeito. Eu fico muito feliz de estar aqui conectado com cada um de vocês. Você pode encontrar o Instituto Daut no @Instituto Daut no Instagram e também no site institutodaut.com.br. Você pode também me encontrar lá no @Estevão Daut, @Estevão Daut Oficial. Para nós estarmos juntos, conectados. O Instituto Daut, conforme nós falamos, né, nós representamos o John Grinder no Brasil e, além disso, você tem a primeira pós-graduação reconhecida pelo MEC em PNL e Desenvolvimento Humano, tem algumas formações, todas as formações em PNL a pessoa vai encontrar no Instituto Daut. Existe também uma mentoria que o Estevão, que eu dou para palestrantes, para treinadores e pessoas que querem trabalhar como atendimentos utilizando a PNL. Então tem pessoas que, como é que eu faço para poder ter a performance do palestrante X ou Y? Todos esses palestrantes que são um exemplo para você, treinadores, pessoas que trabalham com atendimento, eles utilizam por trás dos bastidores a programação neurolinguística. Então eu trago para você também essa orientação, a mentoria que eu tenho. E algo que eu quero deixar para você, tem uma frase que eu carrego, que é: tudo é possível quando você acreditar. Tudo é possível quando você acreditar. Porque é possível você viver qualquer jornada. Não existe limite. Essa palavra impossível é uma criação de alguns padrões mentais que colocam barreiras, colocam paredes que não são reais. É real dentro da tua mente. Mas se você começar a remover essas paredes, você vai começar a amplificar. E aquilo que era impossível vai começar a se tornar possível. É possível você tornar aquilo que era impossível na tua possibilidade para você fazer hoje.
É importante você não apenas mudar o ano, a folha do calendário. Tem pessoas que mudam o ano, fazem muitas promessas em dezembro, mas não vivem o melhor, porque continuam com o mesmo programa vivendo o novo ano. O novo ano vai se tornar o antigo ano, se o programa não atualizou. Então, quero deixar isso para vocês e vamos juntos, porque nessa jornada você pode contar comigo, com o Instituto Daut, de uma forma bem especial para podermos avançar e viver o melhor. Uau! Parabéns aí pela entrega. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do podcast 1%, e como recomendação, realmente, a PNL foi o que startou o movimento de mudança na minha vida mesmo, para quem conhece a minha história. Então a compreensão da mente, embora eu já intuitivamente já fazia tanta coisa que eu não sabia por que funcionava, mas quando você compreende alguns mecanismos por trás, você passa a saber, como o Estevão falou com muita sabedoria, numa posição perceptual diferente, se observar, e é como se você se ajustasse. Não que você não precise ter um mentor, que é importante, ele tem, eu tenho, mas é sobre como você pode, a partir do conhecimento da mente, ser a melhor versão, ser o melhor que você pode ser e entender que as suas falhas ainda são escolhas que você ainda não decidiu mudar. Então é uma decisão que começa quando você está querendo buscar a excelência através de uma reprogramação da sua mente. Estevão, muito obrigado pela participação, foi incrível, a gente vai ter que fazer mais disso aqui, mas eu sei que você está com um grande movimento novo que está por vir, vou esperar acontecer para o pessoal entender que tem coisa até maior do que o que ele já fez. Já treinou mais de 16 mil pessoas, né? Sim, sim. Eu não esqueça as coisas, viu? Então, pessoal, beijo no coração. Sigam aqui o canal, compartilhem essa entrega, porque você tem que mostrar para aquela pessoa que fala que a mente não é aquela coisa, não, que ela ali está exatamente o caminho para você fazer diferente e fazer melhor. Beijo no coração de vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.